Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. A gente andou acompanhando a visita dos peregrinos do Padre Marcos Mendes neste final de semana. O pessoal começou a se reunir a assistir às missas do Padre Marcos em 2020, na época da pandemia. E aí continuaram com essa amizade e todos os anos eles vêm aqui para Fortaleza visitar a paróquia do Padre Marcos, passam sexta, sábado e domingo como se fosse em um retiro espiritual junto com o Padre Marcos e alguns paroquianos também. Vamos então conhecer, saber o que foi que aconteceu neste final de semana junto com os peregrinos aqui na paróquia Jesus, Maria e José. Vem, formosa e bela, vem ao meu jardim. O inverno já passou e
e as linhas em flor. Vem, formosa e bela, vocês, vem ao meu jardim. O inverno já passou, o inverno já passou, e as linhas em flor, e as linhas em flor. Vem, meu jardim. Essa música, ela tenta, né, transmitir esse texto do Cântico dos Cânticos. Tem algumas melodias muito maravilhosas, essa é muito conhecida. E voltando aqui ao Cântico dos Cânticos, então o Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, é um superlativo. O hebraico não tem superlativo, belíssimo. Então, assim, eles repetem os nomes para dizer uma coisa no superlativo. Cântico dos Cânticos. Então, um cântico super especial, que fala desse amor de um rei por uma sulamita morena, porque de trabalhar debaixo do sol, que se apaixonam. O texto ele é muito utilizado na espiritualidade. São João da Cruz, ele também escreveu um texto falando do amor baseado nesta obra do Cântico dos Cânticos. Na obra, então, a amada sai ao encontro do amado e uma ou outra vez passam por esses desencontros. O texto é muito conhecido do texto algo que é dito de Nossa Senhora. Quem é essa que atravessa o deserto apenas sustentada pela mão do seu amado? Porque Nossa Senhora é tida como essa sulamita especial, essa que amou Deus de uma forma muito profunda. Então, quem é essa que sobe o deserto apenas sustentada pela mão do seu amado? Mas isso também deve se traduzir em nossas vidas, porque a vida da gente também às vezes é um deserto. São dores, são dificuldades, são calvários, e nós precisamos atravessar esses desertos sustentados pela mão do Senhor. A mão do Senhor nos sustenta a atravessar o vale da morte, essas dificuldades que surgem na caminhada. O inverno já passou, é dito que são as tentações que já passaram, que nós já estamos em uma outra situação. Tem muito... segue as pisadas das ovelhas, encontrarás o pastor. O canto dos pássaros já se ouve. São João da Cruz diz que é o dom das línguas, o canto do Espírito Santo em nós. E o texto vai terminar de uma forma muito especial, dizendo que o amor é forte como a morte. E se alguém já ouviu pregando sobre essa coisa do Cântico dos Cânticos nesse, eu digo, não é. O amor é mais forte do que a morte. Porque a morte para a gente é um impacto muito pesado. E talvez não tenha algo que nos maltrate tanto do que a morte de uma pessoa querida nossa, não é? Mas o amor ainda é mais forte que essa dor da morte, dessa dor que nos maltrata, que a gente... Então o amor, para mim, é mais forte do que a morte. E o texto fala sobre que o amor de Deus é como uma faísca, mas ninguém poderá submergi-lo. Então o amor de Deus é como é um fogo. Ao mesmo tempo que é um fogo, é água viva de Deus em nós. O amor de Deus, a presença do Senhor é água viva e fogo. Então a gente vai ouvir de novo esse cântico do Formosa e Bela, Cântico dos Cânticos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O texto do cântico, ele é muito especial porque ele fala dessa amada. E Nossa Senhora é apresentada como essa amada por excelência no povo de Deus. Mas também Maria Madalena, ela encarna muito essa personagem da sulamita, quando ela vai de madrugada com as outras mulheres ungir lá o corpo do Senhor que tinha sido morto. É a figura muito daquela sulamita que vai ao encontro do Senhor de madrugada. Então o texto, ele dá a entender que a sulamita, a amada, vai ao encontro do amado antes do amanhecer, pela madrugada. Não está errado orar de madrugada. Não está errado, se o marido também permitir, não é? Porque algumas mulheres aqui acordam de madrugada para rezar, o marido pensa que a mulher está ficando doida, né? Aí assim, é uma coisa que é possível. Nosso Senhor mesmo,
ele, por muitas atividades que ele tinha, ele acordava mais cedo para poder orar. Mas, lembrando aqui a questão do Cântico dos Cânticos e da Sulamita e dessa questão do Castelo Interior, eu tive como mestre muito particular o Padre Caetano, e eu conheci a Teresa de Jesus através do Padre Caetano, em 81. É muito estranho, porque ele era beneditino. Ele falava mais de Teresa de Jesus do que de São Bento. Ele era mais carmelita, parece, do que beneditino. Então, ele fez lá para a gente muitas apresentações da mística da Teresa de Jesus, que eu queria resumir poucas coisas aqui. Ele dizia que a Teresa de Jesus falava em oração ativa, em oração passiva. A oração ativa, que é aquela que nós fazemos, depende da nossa decisão de fazer, da nossa disposição, pelas nossas forças. A oração passiva não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nós. É uma graça que, se a gente fizer muito esforço para poder vivenciar, nós não conseguimos. É plena graça de Deus. Então ele dizia, a oração passiva, né? A oração passiva, ela pode ser de diversas formas. Pode ser o Santo Rosário, pode ser uma leitura da Palavra de Deus, um diálogo com as diversas, o Rosário das Lágrimas, o Rosário do Espírito Santo, esse de São Miguel. A gente pode fazer diversas formas de oração passiva, que depende do nosso compromisso e da nossa disposição. A oração passiva, então, já é Deus que faz em nós. E ele dizia que tinha 4 níveis, a Teresa de Jesus, de oração passiva. Tem a simples união, a união plena, o êxtase e o matrimônio espiritual. A simples união seria o quê? Quando você está aqui na oração, você tem a graça de perceber essa presença de Deus, essa graça de Deus que toca você, mas você sabe que se você fizer o esforço para aquilo ali, você não é as suas forças, é uma graça que Deus dá a você e dá a gente. Então ele diz que tem a simples união. A simples união pode se repetir, pode ir se repetindo e passa para união plena. É uma etapa de oração passiva que em diversos momentos a pessoa consegue acolher essa presença de Deus no seu interior. Aí tem o êxtase, que são visões, que você pode ter visões dos céus e tudo, de santo, e tem o matrimônio espiritual. Ela diz que da união plena para o matrimônio espiritual, não necessariamente pode passar por êxtase. A pessoa pode entrar numa dimensão muito profunda de oração, sem necessariamente ter visão de anjo, ter visão de santo, ter visão dessas coisas. Simplesmente mergulhar não é uma etapa necessária, vamos dizer, da vida de oração, mas da passagem da união plena para o matrimônio espiritual, ele diz que é tempo de muitas tentações, de muitas perturbações interiores. Porque se a pessoa conseguir entrar no matrimônio espiritual, ela já está salva em terra. Ela não perde mais os céus em terra. Então é uma graça assim muito misteriosa e profunda que alguns santos alcançaram em vida, não é? Mas que nós, todos nós simples pecadores, desejamos na nossa vida alcançar uma intimidade com o Senhor, que as tentações, é claro, as tentações existirão, mas que nós estaremos mergulhados em Deus de tal forma que não perderemos mais a salvação. E então assim, a Teresa de Jesus, ela como uma mestra de oração, que nos motiva a cada vez mais aprofundar nosso relacionamento com Deus, é uma santa de uma espiritualidade muito particular dentro da igreja. Agora, em coisas simples que nós podemos dizer, bem simples do simples, é que a gente precisa perseverar na oração. Pode chover canivete, gente, mas a gente não pode deixar de rezar. A gente não pode deixar de orar. Ter o nosso momento de oração, nosso momento de oração do terço, das devoções que nós temos, pode acontecer o que acontecer, mas precisamos ser firmes na oração. E para alcançar as graças, nós precisamos das nossas orações. Uma vez uma pessoa perguntando a Nossa Senhora de Medjugorje lá, mandou perguntar: por que a gente, para conseguir as graças, precisa de orar? Deus não sabe que a gente precisa delas? Por que a gente precisa de orar? Nossa Senhora respondeu simplesmente o seguinte:
porque este é o plano de Deus. É o plano de Deus que a gente consiga alcançar as graças através da oração. Não tem outra situação, gente. A gente precisa ser firme, ser forte. A gente faz tanta coisa no dia a dia, né? E não ter tempo para rezar, tive tempo para fazer tudo. Mas não tive tempo para rezar, não existe desculpa para isso. Então, que a gente seja perseverante na nossa oração, por mais simples que seja sincera, ela é agradável a Deus. Então vamos continuar nossa partilha. Quem deseja falar? Oi. Juntar. Aí às vezes a pessoa não quer gravar, e às vezes a pessoa deixa gravar, entendeu? Às vezes pode dar um branco, aí quer gravar ou não? Não, a pessoa recebe o microfone, se não quiser a pessoa só faz o gesto, Vera. Pode gravar, Vera. Então, eu ia concluir, né, que a dificuldade para estar aqui é desde quando eu saio de Resende, porque eu tenho que sair de Resende, né, para o Rio no dia anterior, que se eu sair, igual ontem, viajei ontem, dia 5, né, não dá tempo de pegar o avião, porque Resende fica bastante distante, né, do Rio. Então eu venho de Resende, vou para Niterói, que eu tenho uma amiga lá, fico lá na casa dela. Aí no outro dia vou com a Rose e a gente vem para o aeroporto, né? E na minha saída de Resende, até isso aconteceu. Eu venho no 1001, chegou lá, o motorista fez um socorro no caminho e ocupou a minha vaga, a minha passagem, que eu ia pegar o carro em Resende. Quando ele chegou, eu falei assim, vou ter que encaixar a senhora num outro carro, porque eu tive que fazer um socorro na Dutra. Eu acho que ele olhou para mim, ele viu tão apavorado, calma, vou colocar a senhora no leito. E eu vim de Resende até Niterói, naquela parte ali de baixo, que é o leito, né? Eu acho que ele ficou, nossa, ela apavorou muito, né? Quando eu falei, porque ali é Graal, passar o ônibus toda hora saindo para o Rio, né? Encaixar seria fácil, mas acho que ele viu eu tão apavorada, ele falou, não, vamos aqui. Então quer dizer, Deus quando ele fala, é seu, isto é seu, vai que tudo dá certo. Estou aqui, estou muito feliz. Concluída. Bem, gente, bom dia. Acho que todo mundo já se conheceu mais ou menos, né? Eu sou Vânia, de Teresina, mas moro em Parnaíba, que é a cidade mais bela do Brasil, né? Vocês podem sair por aí repetindo. Então, assim, minha experiência aqui foi muito boa, né? Eu gosto sempre de estar aqui com vocês, mas quando eu vim para cá, eu não tinha, na verdade, um objetivo ou uma graça que eu ia pedir. A gente organizou tudo, eu já estava preparada para vir e sempre colocando, né, nas mãos do Senhor o que é que eu vinha fazer aqui, mas muito para agradecer tantas coisas boas que aconteceram na minha vida no ano passado e que vem acontecendo, e eu sempre, quando eu vou fazer uma peregrinação, que já se tornou assim, uma coisa mais ou menos habitual para mim, eu faço, né, tenho o hábito de fazer uma novena eucarística. Eu não sei se esse nome existe, é o que Deus colocou no meu coração para que eu fizesse aquilo. E eu ia fazer essa novena eucarística a partir de quarta-feira da semana passada. Da semana passada. Quando foi na terça-feira, eu estava de plantão e uma amiga minha me falou, olha, aquela nossa amiga com quem você dava plantão durante anos a fio, ela foi para Fortaleza, veio para cá, com um diagnóstico que é muito provável que seja câncer, né? Um câncer muito, muito agressivo e que provavelmente não tem cura. Ela recentemente perdeu o marido
num acidente, ficou com 2 filhos adolescentes. E aí a gente ficou naquela angústia na terça-feira à noite. E eu falei, pois então vamos fazer o seguinte, Deus disse para nós que Jesus nos disse que quando 2 ou mais estiverem em oração em nome dele, ele nos ouvirá. E aí eu disse, vamos fazer uma novena eucarística, nós 3, eu, essa minha amiga que é de Sobral, e outra amiga que também é daqui do Ceará, vamos fazer, durante 9 dias nós vamos nos confessar, vamos assistir à missa, vamos pedir a Deus e comungar na intenção dessa pessoa para que Deus traga a cura completa dela. E a gente começou a fazer, as 3 fizemos, né? Quando foi ontem, na véspera de vir para cá, né? Eu recebi a notícia, na verdade eu já estava vindo para cá, já estava dentro do ônibus, e eu recebi a notícia de que ela fez a cirurgia no ouvido, fez a biópsia, e o resultado não foi maligno, não era câncer. Então, eu só tenho aqui a agradecer, a louvar a Deus, porque se essa minha novena eucarística era para que a gente se reunisse aqui e fosse tudo bem e a gente conseguisse se encontrar em comunhão com Deus, eu agora tenho mais esse testemunho para dar. E de todas as dificuldades que a gente vai passando, nada se compara a estar aqui com Deus, porque para nós é muito mais pleno tudo isso, encontrar com tantas pessoas de tantos lugares diferentes, que têm tantos testemunhos para dar. Eu não vou me alongar muito, porque eu quero, na verdade, agradecer por esse momento e agradecer a Deus, neste momento, por estar aqui com vocês e poder compartilhar essa história. Para mim foi um motivo de grande satisfação, de louvar a Deus pela vida dessa pessoa. Muito obrigada. Alguém deseja falar? Se não desejar falar, eu falo. Vamos dar o espaço para que as pessoas possam colocar as ideias, tá bom? Mais alguém quer falar? Posso gravar? Posso gravar? Se eu chorar, eu paro, porque eu não consigo falar. Mas eu vou tentar. Então, essa minha filha, né, ela... Quando ela viajou com o Pedro Siqueira, ela já me convidou para ir, né, com ela lá, mas eu falei, não vou, é muito longe, é muito dia, 10 dias. Falei, não, é muita coisa. E eu tenho meu marido, é acamado, né? Ele tem DPOC, Parkinson, então ele não anda, ele não fala, ele depende de cuidados. Tem a home care em casa, graças a Deus, e tem as técnicas que cuidam dele. E eu, Sebastião. Isso. E ele... Aí tem as técnicas lá, mas sempre tem que ficar alguém, né? Que não seja elas, porque tem que atender porta, fisioterapeuta, médico, enfermeira que vai lá. Então tem que ter alguém ali para organizar as coisas. E aí, eu tenho uma sobrinha que já faz 10 anos que trabalhava lá comigo. E agora a Dani me convidou para vir. Eu falei que não vinha. Falei várias vezes para ela, eu não vou, porque não tem como eu ir. Falava para ela, não, mãe, você vai. Eu falei assim, não vou, Dani, não tem como eu ir. Não, você vai, mãe. Aí eu falei, tá bom. Aí quando veio a minha sobrinha, chegou um dia lá em casa e falou para mim assim, minto, a minha cunhada tinha ligado e falou para mim, Águida, se você quiser eu vou ficar aí. Eu tinha falado para ela que eu ia vir no retiro. Ela, se você quiser eu vou ficar aí, para você ir. Aí eu falei assim, não, mas a minha sobrinha, que é a Tereza, né, que trabalha lá comigo, ela vai ficar, falou que fica, final de semana. Ela falou, não, mas ela pode ir fazer o serviço dela e eu fico aí, durmo aí para olhar, beleza. Aí eu falei, tá bom. Chega na segunda-feira, isso foi numa sexta-feira. Chega na segunda-feira, essa minha sobrinha falou para mim assim, Águida, hoje é meu último dia aqui. Aí desmontei, né? Falei, não, agora não tem jeito.
Aí ela falou de meu último dia aqui, que o meu filho quer muito, pediu, implorou para mim ficar com meu neto, que é o filhinho dele, né? Os dois trabalham e não tinha quem ficasse. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. Falei, nossa. Falei assim, então agora eu vou pedir para minha cunhada vir mesmo, né? E aí já estava certo, Deus já mandou a minha cunhada antes da minha sobrinha falar que não ia vir mais. Então eu já tinha uma pessoa que já preparou. Aí eu falei para minha filha, a Rita vai vir ficar aqui com seu pai, então eu posso ir tranquila. E aí foi onde que eu falei, não, agora eu vou. É para eu ir mesmo. Um adendo desse capítulo dela é o seguinte: uma semana antes, mais ou menos, disso acontecer, uma semana antes da minha, mais ou menos uma semana, né? Não lembro exatamente, mas dessa minha prima falar que não ia mais, né, ajudar lá na casa da minha mãe e tudo mais, eu mandei uma oração para minha mãe, porque ela sempre falava assim, nossa, tá muito pesado e tá acontecendo isso, porque tem muitos percalços mesmo, né? Enfim, aí eu mandei uma oração para ela, olha mãe, vamos rezar. Eu acho até que foi o Pedro Siqueira, agora eu não me lembro, mas foi alguma oração que alguém falou assim, reze para Deus mandar o seu Cirineu. E não foi? Eu acho que foi, né? E aí eu mandei essa oração para ela, né? Para ela, falou assim, vamos rezar, vamos ver se ele manda mais reforço. E o que a gente achava que era o braço direito e esquerdo dela, saiu. E aí eu falei para ela, mãe, o que será que quer dizer, né? O que será que isso quer dizer? Mas olha só que interessante, no momento que ela saiu, mesmo sem previsão, sem a gente saber, sem nada, foi o que minha mãe falou, parecia que tudo já estava pronto. De repente a minha tia já estava lá, de repente uma pessoa que já ajuda com o meu pai se disponibilizou os outros dias para organizar a casa, porque todo dia tem que trocar roupa de cama, tem a roupa de cama dele, enfim, roupa dele que suja muito, coisas de pessoas que são acamadas, enfim. E essa pessoa, assim, faz isso brilhantemente, tanto, né, quanto... foi muito interessante, gente. É praticamente assim, saiu uma mão, mas tinha um colchão embaixo. Uma das técnicas falou que, não, Águida, eu venho fazer tudo que a Teteca fazia para você. A gente chama Tereza, Maria Tereza, mas a gente chama de Teteca. Tudo que a Teteca fazia, eu vou fazer para você. Eu vou vir 2 vezes na semana limpar a casa para você. Porque eu também tenho minhas limitações, que eu já tive câncer 2 vezes. Eu tive câncer de ovário em 2006, e daí fiz tratamento, quimioterapia, tudo, e fiquei bem, até o meu marido ser internado. Faz 2 anos que ele é acamado. Não, mais de 2 anos, né? Dani vai fazer 3, né? Vai fazer 3 anos. E quando eu estava no hospital com ele, eu comecei a sentir muita dor no braço, e aqui tudo. Aí eu fiquei muito preocupada, porque eu estava no hospital, eu dormia no hospital, fiquei 1 mês e 10 dias no hospital com ele, então não foi fácil para mim. Aí de repente comecei a sentir dor, falei para minha filha, vem ficar aqui, porque eu vou ter que ir no médico, eu tô com umas dores esquisitas aqui e eu preciso saber o que é. Aí a minha filha foi, e eu fui no médico, eu tinha marcado, né, que já tinha ligado. Fui, o médico pediu os exames e falou para mim, eu vou pedir todos os exames, porque eu acho que tem algo aí. Eu tinha certeza, né, porque eu estava sentindo muito. Aí fiz os exames, realmente era câncer mesmo, tanto na axila como na mão direita. Eu não tenho aqui. Então, aí eu fui correr fazer os tratamentos. Foi muito difícil, porque foi final de ano. Dia 15 de dezembro eu fiz a cirurgia, véspera de Natal, com as técnicas lá. As técnicas tinham muito problema entre elas, de uma não ir, a outra não ia porque uma não ia, e aí ficava uma lá fazendo 3 plantões e eu ali no meio. E ela com dreno. Com cirurgia, com dreno, sem poder fazer nada. Até hoje eu tenho minhas limitações, eu não consigo fazer, mexer panela, fazer bastante comida assim, eu não consigo. Então eu faço tipo... bastante, faço as marmitinhas, guardo para mim ficar ali se alimentando, porque eu não consigo ficar fazendo todo dia. É por isso que essa minha prima sair parecia que ia desabar o mundo, porque de repente a gente caiu num lugar ainda melhor. Olha que coisa interessante. Sem a gente planejar nada. Só agora que eu sou. Hã?
Sou mãe dela, tem mais 2 filhos. Tem mais um meu irmão, Diego mais e velho. a Ibelize. Essa é a minha história. E eu tô aqui hoje, assim, não tem explicação. Só chora. Mas eu muito chorona. Não sei como que eu tô chorando. Bem-vindo entre nós, sou muito bem-vindo. Obrigada. Que Deus conceda muita saúde para obedecer muito serenidade na vida de vocês. Amém. Olha, ele tem explicação que Deus providencia livro. Eu não sei tirar, eu acho que eu apertei um botão. Tem mais. Eu queria ouvir a Sabrina de Petrópolis, para eu poder ouvir isso dela. Dá uma palavrinha para ela. Eu faço, a gente pode conversar com uma coisa. Para eu falar, mas nada não é Petrópolis, é o Condado Imperial. Condado Imperial. Depois, reflita, Padre Marcos. Depois a cidade da Vânia ficou também, né? A minha envolve nobreza, né? Diferente. Oi. Nem vai falar de Niterói, né? Não, então, Padre, quando o senhor falou do caminho peregrino, Eu posso ir. que essa subida, esse movimento Que parte do Espírito Santo vai até o Pai, passando por Nosso Senhor. Eu não sei explicar. A gente vai fechar essa porta aqui, me desculpe, porque o barulho tem jovens aí está um pouco tenso. Vai ficar quente, eu acho que a mais ela fica mais potente. A gente vai virar o ventilador. Graças a Ela é Deus. mais potente, né? Graças a Deus. A gente propõe. Se quer dizer. Basta a lógica que não está de boca não, não está de boca não. Sim. E, assim, eu acho que eu percebo esse caminho muito claro na minha vida, de um tempo para cá, o caminho da peregrinação, no sentido de realmente peregrinar, e o termo é na eternidade. Só que isso tem sido muito claro, aí o senhor comentou dos santos, né? Que é como se a gente olha um farol aqui, um farol ali, outro farol ali, e vai seguindo esses passos. Os faróis são os santos. E não só os santos de altar, os santos canonizados, mas as pessoas. Porque, assim, eu sou de conversão antiga, eu me converti muito jovem, embora minha família não seja católica, hoje minha mãe é, meu pai é falecido, mas assim, minha família não tinha religião, meu pai era espírita, então eu me converti na juventude. Então eu faço esse caminho já há algum tempo, pouco tempo, juventude, eu sou jovem, tem 5 anos que eu faço esse caminho. Mas num determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber Nosso Senhor colocando pessoas que, assim, fez parte o Pedro, depois, a partir do Pedro, começou a surgir pessoas na minha caminhada, assim, que algumas estão aqui e outras não estão, mas, assim, com quem eu verdadeiramente quero seguir para o céu. E pessoas que estão me ajudando a chegar lá, como eu nunca tinha conhecido antes. Aí o senhor falou assim, mas a peregrinação, como é que surgiu a peregrinação do Padre Marcos? Pô, o pessoal vai vir parar aqui, não sei o quê. Porque eu acho que Nosso Senhor, a gente está num tempo que Ele está agindo tanto no ordinário da vida, e assim, as coisas têm se ligado. E aí, através do Pedro, essas pessoas, aí começa a ir na direção dessas pessoas começam a jogar a gente para uma outra direção. Aí tem a Rose e a Márcia, que aí através delas eu conheci o senhor, fiquei super sua fã, sou sua ovelha, eu sou sua ovelha virtual. E assim, é isso que Nosso Senhor tem feito, eu acho. Isso para mim é muito claro, eu não sei explicar muito bem, eu consigo, o senhor falando, eu visualizava o que vinha acontecendo na minha vida. E é muito claro isso para mim. Esses faróis são, claro, Santa Teresa, Teresona, que a gente chama lá em Petrópolis, a Santa Terezinha, os santos, Padre Pio e tal, existem esses faróis, mas existem os faróis que, se a gente não prestar muita atenção, a gente não percebe. E aí a gente vai galgando e faz esse caminho. É por isso que existe a peregrinação do Padre Marcos, porque outras pessoas
lá atrás o Pedro, e aí ele me jogou várias pessoas na minha vida, e aí a gente foi perfazendo esse caminho até chegar até aqui, porque nosso Senhor quis agir através de nós mesmo, que somos o ordinário. A gente não está nos altares, a gente não está no cânon romano, mas a gente está aqui na igreja militante. E é isso, eu acho, que eu vejo a explicação da peregrinação do Padre Marcos dessa forma. Nosso Senhor simplesmente ele resolveu, agora o ordinário ele vai começar a falar. E aí é isso, assim, para mim isso é bem, bem claro. Com vários outros elementos na minha vida, claro, mas para resumir é isso. É o tempo que Nosso Senhor resolveu mesmo suscitar da vida cotidiana esses faróis. A gente só precisa estar atento, a gente precisa prestar atenção, porque como tudo que Nosso Senhor faz, ele é brincalhão e discreto, né? E aí a gente precisa estar atento para perceber. Eu acho que Deus fez isso porque a gente está tão desconectado, né, desse mundo, né, que ele teve que partir, vamos por ordinário mesmo, pro dia a dia, pelo seu caminhar. Sim. Né? Porque eu não sei se foi José Maria Escrivá que falou que você lavando uma louça com amor, você está no caminho da santidade. Não sei se foi ele, está valendo. Né? Está valendo. Está valendo. E é isso mesmo, sabe? Eu, então, que sou da cozinha, no dia que eu não estou bem, nada fica bem. Não coma porque você vai se arrepender. Não coma é ótimo. E tem dia que o amor, como o Padre Marcos falou, eu vim de uma família que não é amorosa. É difícil Deus te mostrar que o amor existe. As pessoas que você tem que acreditar que te amam, não te dá amor. E para você superar isso e descobrir que o amor existe, é um caminho, é o tal dos degraus. O Padre Marcos, isso também me impressionou bastante. Um degrau, um patamar. Quando a gente está longe do amor, a gente quase chega lá no final, viu, Padre Marcos? A gente desaba. A gente não desce, oi, estou aqui ainda. Oi, mais um. A gente desaba. Mas pela força do amor, ele te empurra. Porque ele é misericordioso. E eu falo que ele me ama muito, não por eu ser especial, mas por eu ser tão pecadora, tão pequena, e ele me enxerga. E assim com todos, não é isso? Quando você pensa que não, e ele me responde numa velocidade, é impressionante. Eu acho que eu encho muito o saco dele, porque ele fala assim, vou logo para me livrar dela. E vem numa rapidez. E comigo acontece nas pessoas mais humildes, não que eu não seja. Para mostrar o que você falou. É nesse caminhar. E a gente tem que saber que cada passo que a gente dá aqui, ele não volta mais. Não volta. Esse momento aqui nunca mais vai se repetir. Não é verdade? Não vai. Então a gente tem que aproveitar. E felizes somos nós que estamos com olhos de ver e ouvidos de escutar. Porque isso aí, todo mundo tem essa chance. Mas as pessoas desperdiçam. Então todo mundo tem que ser grato por estarmos aqui, ter essa sensibilidade que nós somos ovelhas mesmo, a gente está no caminho da santidade. Caímos, desabamos em 3, 4 degraus, sabe? Você fica ali pertinho do precipício, mas ele fala assim, levanta, levanta. Eu fiz minha primeira confissão mais de 60 anos. E foi uma coisa assim tão bonita que eu tinha medo de confessar, porque os pecadinhos é fácil, os pecadões não. E se a gente tem vergonha, e por que ter vergonha se ele sabe? E eu lembro que eu fiquei embaixo, uma igreja muito grande que tem lá, Porciúnculo, você conhece, lá tem uma nave muito grande. Foi uma confissão de Páscoa, que o Padre Marcos fala muito, pelo menos a de Páscoa, assim, então é nessa que eu vou. E, por providência, eu acho que eu fui a última. E eu falei para o Frei, até que eu, ali perto de Santo Antônio, olhando para mim, que eu gosto muito de Santo Antônio, e falei meus pecadões. E Deus ali falou comigo, ele falou assim, olha, se isso que você quer, a igreja, eu como padre,
não sei te responder, mas ele sabe te responder. E ali ele falou, siga em frente, não peques mais. Eu saí da Porciúncula, você conhece a Porciúncula, e não olhei para trás naquela nave, foi uma coisa tão assim, e as luzes foram se apagando, e eu andando até lá, porque eu fui a última a me confessar, de um dia cheio. Então aquilo foi muito importante, que eu falei assim, olha só meu passado, chega, eu estou caminhando. Então foi uma mensagem tão linda, eu saindo e as luzes se apagando. E ele falou, não olhe para trás. Eu me deu vontade de olhar para trás, não vou. E sigo. Caindo, despencando às vezes só um degrau, mas a maioria das vezes eu despenco feio. Mas ele está lá, me sustentando. Louvado seja Deus. Ok. Ele disse que apareceu uma família, ia procurar ele, que ele não parasse. A polícia dessa família ia ser muito mais a ele. Aqui, então, na palavra da Rose, eu vou partilhar uma coisa com vocês, que eu já partilhei uma outra vez rápida com a comunidade, mas que me chama muita atenção, me lembrei muito do sonho que eu tive. Eu tive um sonho, estava doente, 2012 por aí, estava sem poder andar, estava com problema no joelho. Eu tive um sonho que eu estava num precipício. Na verdade, tinha uma pessoa no precipício segurando uma corda. E eu estava segurando a corda da pessoa para não cair no precipício. E a pessoa era alta e gorda. E eu disse, eu não tenho força para sustentar isso aqui. E eu senti São Miguel Arcanjo voando perto da gente e disse assim, peça para eu entrar dentro de você. Aí eu fui e me acordei. Eu pensei, será que isso é possível? Será que isso está correto? Aí depois eu rezava. Se isso for do Espírito Santo, que fica uma coluna de sangue do Cristo em minha frente, e se for do Espírito Santo, que o São Miguel Arcanjo entre em mim. Mas aí, eu acordei nesse negócio, né? Passou pouco tempo, a pessoa me telefona. Padre Marcos, eu estou por aqui, estou precisando do seu auxílio, estou querendo me matar. E a pessoa era uma pessoa gorda e alta. Estava fora de si aqui na praça da igreja. E eu estava lá em casa sem poder me locomover, com dificuldade de saúde. Eu disse, como é que eu vou ajudar esse cara? Aí por acaso, por graça de Deus, um irmão meu, o Álvaro, estava em casa, pedi ao Álvaro para me trazer aqui, porque eu não estava podendo dirigir. Eu peguei o jovem, coloquei no carro e levei para casa para dar assistência, que ele estava totalmente desorientado, né? Dormiu na minha cama, ficou lá no meu quarto, enquanto ele se recuperava, passou o dia lá. Eu disse, que coisa estranha, né? A gente sonhar com uma coisa e dentro de 5, 10 minutos está acontecendo realmente na realidade. Mas eu falo isso para vocês no sentido que quando a gente estiver realmente se sentindo fraco, a gente peça ajuda a São Miguel Arcanjo. Que ele vem fortalecer a gente, entrando ou não entrando, tá? A gente pedindo a ajuda a São Miguel Arcanjo, ele vai nos dar força para que a gente não caia no precipício. Eu tenho muito forte esse dentro de mim, o testemunho da Glória Apolo. Quem não conhece o testemunho da Glória Apolo, bote lá Glória Apolo, Canção Nova, que é o testemunho dela em português. É uma senhora que foi colombiana, que foi fulminada pelo raio, era o sobrinho. Ela teve experiência de 2 mortes. Na primeira ela viu o sobrinho entrando na porta do paraíso, ela disse que ela sabia que não entrava. Aí, da segunda vez, a experiência de morte, ela vai se precipitando, caindo no inferno. Ela vê a mãe dela, vendo que ela está caindo no inferno, o pai dela, ela não. Aí, ela se precipitando no inferno, e ela gritando, eu sou católica. Quando o corpo dela está todo dentro do inferno, só o pé do lado de fora, São Miguel Arcanjo aparece no voo e segura o pé dela. Se ele soltasse, ela diz várias outras coisas também. Ela diz que os demônios foram para cima dela
para apagar o resto de luz que tinha dentro dela. E ela com o corpo todo dentro do inferno e o pé do lado de fora. Que situação! E o São Miguel Arcanjo segurando. Aí, quando o São Miguel Arcanjo estava segurando o pé dela, ela disse que viu uma luzinha lá longe, não é? E os demônios foram se afastando, e a luz foi se aproximando, era Nosso Senhor. E ficou diante dela apenas o demônio, que realmente atentava ao longo de toda a vida. Ele dizendo que ela era dele. E Nosso Senhor começa um juízo particular com ela. Ela alcança a graça, vocês quem quiser saber os finalmente, ela alcança a graça e volta a viver. Deus dá uma nova oportunidade para ela. Só que Nosso Senhor disse que ela vai ter que contar aquela história milhares de vezes, que ela vai ter que testemunhar aquilo que ela vivenciou. Mas eu quero chamar novamente a atenção para isso. A Glória Paulo estava caindo no inferno. São Miguel Arcanjo segurou o pé dela. Então São Miguel Arcanjo, gente, é muito poderoso. A gente tem que pedir força, ânimo, para que ele segure não só o pé, segure o corpo todo, né? Segure a gente todo para poder ir para o lado certo. Vamos nós aqui. Quem mais quer falar? Ótimo. Pode ser uma coisa longa também. Pronto. Vou falar o seguinte, nós somos católicos desde a infância, porque nossas mães, nossos pais eram católicos. E quando eram jovens, namoravam, a gente ia para a missa, tal. Passamos uma época fora da igreja, depois voltava, depois ia e voltava. Algumas vezes para... Mas tivemos na nossa caminhada de casal muitos percalços e fomos resolvendo. Graças a Deus agora tem uma bênção enorme, eu tenho uma neta, vai vir outro neto agora, graças a Deus. E tudo bem. Agora, eu quero contar o seguinte, que eu tenho que dar alguma coisa a Pedro Siqueira. Por quê? Pedro Siqueira foi que nos uniu. Primeiro, eu assistia nas lives dele, assistia as lives com as meninas, né? Aí fui atrás de Rose e Márcia. Depois de Rose e Márcia, Padre Marcos, né? Então, eu disse até ao Padre André, todo mundo, ele uniu essas pessoas. Ele não é nenhum Deus, nem nada, é só um evangelizador. Mas ele é um instrumento, né? Ele é um instrumento, como o Padre Marcos é um instrumento, como os padres também são instrumentos. Então, eu tenho que agradecer a essa união toda, tanto que começou assim, naquele grupo com as meninas, a Aline de Sandra, qualquer dia, bora lá para o Padre Marcos, eu digo, topo. Eu gosto de viajar e fazer presença, eu topo. Aí começou a fazer o grupo, né? E foi muito bom. E toda vez a gente vem para cá, vai cada dia conhecendo pessoas novas, vai se unindo e isso é uma graça de Deus e eu estou aqui agora para agradecer a Deus por tudo isso, né? Só isso, agradecer. O meu agora, hoje, é agradecimento. Só agradecimento. Vai falar? Voltando. Dentro do que ela falou, e ela também tinha falado, não é bem um testemunho, não, é só imaginando, né, tudo isso que ficou essa pergunta que o senhor fez, do ordinário da vida, eu estava aqui imaginando, conforme você foi falando, que a gente precisa estar aqui, Deus foi pegando um de cada lugarzinho do Brasil. Então, assim, às vezes na nossa comunidade, claro que a gente não deve, viu, gente, se criticar o padre vai ter que confessar, mas às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas tal coisa podia ter aqui na minha paróquia, nossa, mas eu fui lá na outra aqui. E eu sinto assim, a peregrinação é uma coisa que a gente fez desde muito cedo, mas não encarando isso, né? Porque como a gente mora perto da Canção Nova, a gente ia fazer muito passeio lá, passeio em Aparecida, tudo. Mas sempre com um olhar assim, completamente diferente do que é essa partilha. Mas, então assim, quando eu fui na do Pedro Siqueira o ano passado, eu senti muito isso. Eu falei, gente, parecia que eu estava completamente preenchida, porque eu olhava para as pessoas que estavam em volta de mim e por mais que seja diferente, a experiência de cada um de estar aqui era muito, muito diferente, por motivos diferentes, mas todo mundo tinha um foco ali, né, que é encontrar meios de se santificar. E aquilo me preencheu tanto. E a minha intenção de vir para essa, e eu queria muito que ela sentisse isso também, era justamente isso.
é tão gostoso ouvir e assim, o Regard foi uma das pessoas também que eu gosto muito de ouvir e me orientar assim também, né? Essa santificação, principalmente quando ele explica melhor as coisas, a homilia do padre, igual eu falei ontem. E agora ouvindo cada um de vocês, faz mais sentido ainda estar aqui. Ontem eu falei para a Bia que às 4 horas da manhã ela acorda para rezar e aquilo me inspira, mesmo eu não conseguindo fazer isso. Então, assim, é um pouquinho de cada um. E Deus quis que nós estivéssemos aqui, conversássemos, não através da tecnologia, apesar dela ter nos unido, né? Mas estar aqui olhando no olho, sentindo como é cada um, isso é muito... é enriquecedor. É isso. Eu não queria falar não, mas o pessoal não gosta de explicar, mas eu vou falar, mas daqui a pouco... Fala aí. Bota pra fora. É aquilo que eu falei no início. Peregrinar é uma forma de compartilhar um pedacinho de cada um. Porque passamos por tanta dificuldade diária, no ordinário. Porque Deus está no ordinário, nunca no extraordinário. Deus está na hora que você acorda, na hora que você vai auxiliar um filho seu, na hora que você vai auxiliar uma amiga sua. Então, quando a gente peregrina, a gente sabe a dificuldade do olho do outro e a gente consegue enxergar, poxa, eu estou assim, mas olha a situação do outro como está, e ele venceu, então eu posso vencer também. Não que seja o mesmo problema. Eu costumo fazer muito, Bela bota no grupo dos peregrinos, eu já até relatei isso, que ela bota todo dia, Bela mora em Lisboa, em Portugal, todos os dias ela bota o evangelho. E quando eu estou indo para o trabalho, tá nós 5 dentro do carro, e eu sempre leio o evangelho do dia dentro do carro indo para o trabalho. E quando eu termino de ler, eu pergunto bem assim, todo mundo entendeu? Né, Alicia? Todo mundo entendeu? Aí não. Aí eu chego e trago o exemplo do evangelho para dentro da minha casa, para o dia a dia da minha casa. Olha, você se lembra? Aí teve essa semana era o evangelho do servo que o cara chegou, saiu e deixou a vinha e o servo não fez nada, né? Pegou os dos talentos. Aí eu digo muito, você lembra, Guilherme, quando a mãe diz assim, meu filho, vá apanhar aquele sapato na sala. Alicia, vá lavar uma louça. Anastácia, vá fazer isso aqui e vocês não fazem? Servo infiel. Vocês são servo infiel. Então a gente precisa ensinar dentro da nossa casa o que é o ordinário. Trazer a palavra de Deus para o simples. Aí toda vez, aí o bom é isso, que agora entre eles faz, olha o evangelho, se lembra? Eles mesmos falam um para o outro, porque eles conseguem perceber a palavra, que era algo muito... Porque Jesus falava em parábola para explicar as coisas mais simples. Então, eles mesmos, entre eles, fazem, olha o evangelho de hoje, você se lembra? Então, assim, essa partilha, esse olho no olho, esse carinho, eu digo assim, essa caridade, essa humildade que a gente tem quando a gente vem numa peregrinação é muito importante, porque a gente não consegue mais se ver só sobre o nosso olhar, só sobre a nossa dificuldade. Ah, mas acontece isso na minha vida. Ah, porque a gente se vê o que o outro passa. E muitos de vocês talvez nem digam que realmente se passa mesmo de verdade. Que é como Rose disse, a gente tem vergonha daquilo. A gente tem vergonha de dizer as nossas dificuldades, as nossas misérias. Porque a gente tem sim. A gente tem sim. A gente passa assim, suporto aquela mulher. Lá vem ela. A gente faz isso porque somos pecadores. A gente é pecador. Talvez a gente vai sair daqui e vai pecar quando chegar lá no quarto do hotel. Somos pecadores. Mas aí é que está. Todos os dias Deus nos convida a mudar. Todos os dias. Aí tem a escolha. Cabe a mim querer, como Rose fez, querer resolver e passar em frente. E nada daquilo aconteceu e seguir em frente. Tem uma colega minha do trabalho que diz assim, que tem um povo muito ruim no meu trabalho. Ruim de verdade. E as pessoas dizem assim, além de ser igual a mulher de malandro.
Eu digo, por que, mulher de malandra? Porque o povo faz a ruindade com você, você fica ali na hora, mas no outro dia parece que nada aconteceu. Aí eu digo, mas o problema não sou eu, o problema está no outro. Cabe a mim escolher, querer continuar, ser envenenado pelaquela situação ou querer mudar. Não, eu não. Isso aí você pode ciscar, acontecer, acabou. É a escolha nossa. É igual a música Padre Zezinho. A escolha é sua. A escolha é sua. Então, se a gente tiver focado, que eu acredito que seja todos, a gente está ali. Todo mundo tem suas dificuldades, suas limitações. Mas é como ela disse, a gente está ali. Eu vou seguir a Cristo. Ele é o caminho. Ele vai me levar. Vai acontecer. Ninguém disse que não vai acontecer. Nosso Senhor sofreu. Por que a gente não vai sofrer? Então, pecador, porque Jesus era igual a gente tudo, menos no pecado. Então, Jesus sabe que a gente sofre, sabe a dor que a gente sofre. Quando alguém faz alguma coisa com a gente, Deus sabe a dor da gente. Mas aí cabe a nós reverter essa situação. Porque tudo que acontece na nossa vida, tanto boa quanto ruim, a gente tem ensinamento para tirar de bom daquilo. Não me venha dizer que alguma coisa ruim que acontece na nossa vida não vem para uma situação boa, porque tem coisa boa. Até dentro das situações que na cabeça da gente é ruim. Às vezes eu falo assim, ô Senhor, me dá paciência, que às vezes me falta paciência. Aí uma amiga minha disse, você cuidado com o que você pede, viu? Porque Deus bota mais dificuldade para você criar paciência para resolver suas dificuldades. E é isso que eu queria dividir com vocês. Então, gente, nós vamos nos dirigir agora para a igreja. O Santíssimo está lá exposto. Nós vamos passar uma meia hora lá na presença do Santíssimo. Eu queria convidar vocês para que a gente pudesse se preparar para esse momento de se colocar diante do Santíssimo. Como eu falei, a peregrinação é para a gente se encontrar com o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está em toda a igreja onde o sacrário está. Essa presença do Senhor na Santa Eucaristia é muito particular. São Francisco, quando falava de Nosso Senhor, estava se referindo à Santa Eucaristia. Ele tinha tanta convicção da presença do Senhor na Eucaristia, que quando ele falava do Cristo, ele estava falando da Eucaristia. Isso para nós, assim, é algo, para mim ainda é um pouco distante, porque quando falo às vezes de Nosso Senhor, nem sempre eu estou falando da Eucaristia. Mas é muito belo a gente ver, ter pessoas que nos dão esse testemunho de fé, que o Cristo está lá na Eucaristia, está para nos acolher. Então nós vamos ocupar o quarto lugar, vamos nos colocar na presença de Deus, que está a nos esperar lá, e vamos no silêncio do nosso coração. Quando eu falava do profeta Elias, vocês ouviram que eu falei sobre isso, que aquela brisa suave que fez o profeta cobrir a face, aquilo ali não é brisa suave. Aquela tradução, não existe tradução para o português daquele fenômeno que aconteceu lá com Elias. A melhor tradução seria a voz do silêncio suave. Então, no silêncio, Deus nos fala. E é um silêncio sutil. Qualquer coisa, o silêncio pode ser quebrado. É tão estranho isso, que o Senhor nos fala no silêncio, tão fraquinho, tão limitado. Já que não é um silêncio de Deus, por que não é tão forte? Por que não é tão imperioso, né? Não, é um silêncio frágil. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse silêncio para a gente poder ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então, com certeza, o Senhor tem uma palavra para cada um de nós em nossos corações, dentro da realidade que nós temos. Então nós vamos nos colocar lá diante do Santíssimo, dentro do possível, do nosso silêncio interior. Às vezes o silêncio é externo, mas dentro está uma zoada só. Pedir o Senhor para nos acalmar, que o Espírito Santo possa nos iluminar, e que a presença do Senhor possa nos renovar e curar. Nós vamos ficar um instante lá em silêncio,
Depois eu vou dizer algumas palavras e nós vamos nos preparar para o almoço, tá bom? Então a gente pode se dirigir para a nave em silêncio dentro do possível. Caros peregrinos, como vocês devem ter acompanhado nas transmissões, nós fizemos essa pintura como um presente para a paróquia aqui, nos 50 anos da paróquia. Estamos no jubileu da paróquia. Mas nessa pintura aqui da Sagrada Família, tem esses rochedos, e de um rochedo, aquele ali sobre o ombro de São José, a ideia era fazer uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva saindo do rochedo, e essa água viva forma uma cruz, né? Os braços para dois lados e despeja na piscina. Então, uma fonte de água viva indicando também o Cristo, que o Cristo é nosso rochedo, que Nosso Senhor é fonte de água viva. Uns 3 domingos, no dia dos Pais, no dia dos Pais, segundo domingo, eu preguei com uma pintura aqui na frente, que eu tinha feito aos 14 anos, falando que eu tinha feito umas rochas, e só depois, de bem dizer, de 50 anos, que eu fui entender uma coisa que eu fiz de uma forma inconsciente, dois rochedos ao lado da figura do pai e do filho, e me veio que, depois de tantos anos, que o pai deveria ser, ou é para a família, como um rochedo, uma rocha. Um pai deve ser uma rocha dentro da sua casa, mas um pai também espera que seus filhos sejam uma rocha. Então uma família é para ser uma rocha firme na fé. E nós precisamos pedir essa graça ao Senhor. Muitas vezes as nossas famílias abrem espaço para coisas um pouco atrapalhadas. A gente precisa pedir a graça a Deus da nossa família ser firme na fé. Então, essas rochas posso traduzir também para vocês que a vocação da nossa família é pedir essa graça, dessa firmeza na fé e até alcançar a graça de uma fonte de água viva jorrar também dentro da nossa família. A gente pedir essa graça para que haja paz, para que possa haver união, para que possa haver perdão, para que haja reconciliação, apoio uns aos outros, que a nossa família seja uma fonte de água viva. Numa peregrinação lá dos 3 personagens que chegaram até Abraão, a casa de Abraão lá, a tenda de Abraão, o Vale de Mambré, debaixo do Carvalho de Mambré, ao meio-dia, como nós estamos aqui, era como que um oásis para aqueles que estavam peregrinando. A nossa família também deveria ser como um oásis dentro dessa peregrinação do mundo. Como é difícil a gente não ter a família da gente como oásis. A gente tem tantas batalhas, tantas lutas, no dia a dia, chegar em casa, não ter paz, não ter, vamos dizer, alegria. Porque a gente pode ter, claro, sofrimentos, os sofrimentos estão inseridos também dentro da vida da família. Uma pessoa que a gente cuida, como foi dito aqui, o marido que está muito debilitado, mas a gente não perde a alegria de poder expressar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção, a importância que aquela pessoa é para nós, não é? Mas que bom seria então que nós tivéssemos a graça do Senhor, que a nossa família pudesse ser um pouco a família de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, que pudesse jorrar no nosso meio essa fonte de água viva. E eu penso assim, a partir da minha família mesmo de sangue, que a minha família tem um grande potencial de evangelização. Nós estamos evangelizando, graças a Deus, mas podermos evangelizar mais. E todas as nossas famílias têm esse potencial de fazer essa fonte de água viva jorrar, não é? Para as outras famílias que precisam no mundo, porque também Abraão, Deus deu essa promessa para Abraão, que a família dele seria também uma bênção para a humanidade. E que isto se consolide em nós, que as nossas famílias possam ser, né, uma bênção para as outras famílias. Como nós também temos necessidade, dentro da sociedade que a gente vive, de famílias que possam ser exemplos, de famílias que possam ajudar as outras famílias a acreditarem que o espaço de família é possível, sim, viver a fé, viver o amor dentro da própria casa. Agora,
é claro que uma vocação de família, ela implica dificuldades, implica sofrimentos, mas eu gosto de lembrar a palavra da minha mãe. Toda renúncia é possível para o bem da nossa família. Se for para o bem da nossa família, é possível renunciar a certas coisas que às vezes pode ser até difícil para a gente, mas se é para o bem da família da gente, para que ela se mantenha firme e forte, vamos dizer, é possível sim de renunciar, é possível renunciar por algo superior, por algo muito mais especial. E como a gente olha para a Sagrada Família, que o plano de Deus passou pela Sagrada Família, esse plano de Deus também vai passando pela nossa. Essa fonte de água viva, eu já dei testemunho também em outras missas, vou repetir, vou fazer que nem a Glória Apolo. O Senhor disse que era para a Glória Apolo, repetir o testemunho dela milhares de vezes, já dei esse testemunho já várias vezes, eu vou fazer de uma forma resumida. Me permita, Nosso Senhor, que às vezes, sabe, assim, uma coisa bem mais extensa, mas quando foi em 1980, eu fiz meu primeiro retiro com a Emi, que é das fundadoras do Shalom, não existia Shalom ainda, e eu tinha um problema de saúde muito delicado, de asma, tenho, mas era bem mais grave. Eu tive uma crise de asma na sexta-feira, o pessoal do retiro disse que ia fazer uma oração por mim. Quando foi no sábado à noite, o Santíssimo estava exposto, e eu fui o primeiro a eles orarem por mim. E ninguém me tocou. Estava o pessoal em volta, mas eu estava no centro e ninguém tinha me tocado. Quando o pessoal começou a orar por mim, todo o tempo de oração aconteceram coisas novas, não é? Quando o pessoal começou a orar por mim, eu tive um impacto muito grande, que eu fui para frente e voltei como se tivesse sido empurrado. Eu sempre comparo a um freio muito brusco dentro de um carro. Pela força da inércia, a gente vai para frente e volta. Então eu tive um impacto muito grande. Eu vi, ninguém me tocou. E quando eu tive aquele impacto, o que eu senti, de uma forma muito misteriosa, é que todo o universo que está aí, todo o universo está fora de mim, dos planetas, das constelações, dos ar, todos entraram dentro de mim. E quando eu me vi olhando por dentro. Assim como eu estou olhando para vocês por fora, eu me olhava por dentro. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Mas onde é que estão minhas vísceras, o meu estômago, o meu pulmão? Eu me olhava e via o meu contorno do meu corpo e tudo escuro dentro. E eu comecei a ver do meu lado, do meu ventre esquerdo para o meu lado direito, diagonal, numa velocidade imensa jorrar uma fonte de água viva. Então eu via dentro de mim aquele rio correndo, eu via os cristais de água brilhando, que parecia que batia uma luz, que eu não sabia de onde era, e eu via os cristais de água brilhando, e aquilo ali feito uma cachoeira fina, jorrando dentro de mim numa velocidade imensa. Eu fiquei olhando aquilo ali. Eu estou com 63 anos, eu estava com meus 18 anos. Eu comecei a ver aquilo ali, eu disse, estranhando, né? E eu pensando, Nosso Senhor disse que quem cresce no seu nome, rios de água viva jorrariam do seu interior. Eu dizia, mas não sabia que era assim, Senhor. E aquelas águas jorrando. Só que eu tinha falado, naquele mesmo ano, para Nosso Senhor, que eu não iria falar dele mais enquanto ele não me curasse as minhas dúvidas de fé. E quando eu estava, naquele momento, com aquelas coisas jorrando, eu senti a voz do Cristo falando para mim. A partir desse tempo, a minha oração mudou. Porque eu não escutava Nosso Senhor como eu passei a escutar a partir daquele tempo. Então, eu senti a voz do Senhor no meu coração. Marcos, você não disse que não falava mais de mim? Porque você não tinha uma fé plena? Eu estou lhe curando das dúvidas e estou lhe dando uma fé plena agora. Eu, vale, meu Deus do céu, pensando, Deus escutou algo que eu tinha falado assim, como se ninguém tivesse me ouvindo, foi uma coisa no silêncio, no colégio, e o Senhor me ouviu. Aí, aquelas águas jorrando, ao mesmo tempo que jorravam a água, eu senti um calor intenso do Espírito Santo, muito fogo do Espírito Santo. E eu tinha ido para o retiro fazer um discernimento, se era para eu ser padre ou não ser padre. E perguntei ao Senhor, o Senhor deseja que eu seja padre?
E o Senhor não me respondeu. O Senhor não me respondeu. Foi um silêncio, como um abismo, quando eu me lembro dessa situação. Por que o Senhor não me respondeu? Eu estava em estado de graça, o Senhor estava se manifestando para mim, mas depois o Senhor disse para mim o seguinte: você está sentindo esse calor do Espírito Santo? Eu quero que você espalhe esse fogo do Espírito Santo no mundo. As águas pararam de jorrar, o pessoal parou de orar e eu voltei para o meu local. Depois eu fiz várias leituras sobre aquele silêncio de Deus, e o que eu entendi da minha história foi que aquela resposta, eu precisava caminhar para encontrar a resposta. Que as respostas, às vezes, não vêm assim de uma hora para outra. É preciso a gente fazer uma caminhada para a gente encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tive que fazer uma longa caminhada. E também, assim, o Senhor me pediu essa missão, e eu digo para vocês, gente, eu não sei como fazer isso. Às vezes eu vou para um lado, vou para o outro, não é assim. Então o que resta para mim é orar e pedir a Deus a sua misericórdia, que espalhe o fogo do Espírito Santo dele. Mas quando eu pitei aquela fonte de água viva, eu não pitei essa fonte de água viva assim de uma forma apenas superficial, figurativa. Ela vem de uma experiência profunda que eu tive e que eu desejo que as outras pessoas também possam experimentar na sua vida, que essas águas possam jorrar no coração das pessoas. Também eu me lembro que no diálogo que eu tive com o Senhor, eu dizia: mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Tantas pessoas debatem se Deus existe ou não existe, e eu vendo Deus na minha carne, porque aquilo eu considerei ver a Deus dentro de mim. Então, assim, são coisas que a gente não compreende bem, graças que o Senhor nos concede. E eu entendo também que aquela graça foi muito verdadeira, porque nas minhas crises de caminhada para ser padre, quando eu me reportava a essa experiência me renovava. Então me veio muito que era uma experiência verdadeira. Como foi uma coisa muito mística, e eu não tinha, sabia o que estava acontecendo, eu conversei com o padre Caetano sobre o que aconteceu comigo uns 6, 8 meses depois. Ele disse: Marcos, a gente, para saber se uma coisa é de Deus, a gente vê pelos frutos do Espírito Santo. Se uma coisa nos dá paz, se uma coisa nos dá amor, se nos dá os frutos do Espírito Santo, que tem na carta aos Gálatas 5, isso vem de Deus. Mas se as coisas que acontecem na gente vêm perturbações de diversos modos, coisas negativas, não vem de Deus. Aí eu disse: rapaz, então, pelos frutos do Espírito Santo, eu vejo que realmente foi uma graça que eu alcancei de Deus, porque eu vivia, parecia que eu estava nas nuvens. Eu realmente parecia que andava nas nuvens. Passei 2 semanas assim. Se existe nuvem no chão, foi aquele tempo que eu vivia. Eu vivia numa paz que era uma paz que vinha de dentro de mim. Então, assim, às vezes também na vida da gente, a gente fica sabendo: será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? A gente vê pelos frutos do Espírito Santo. Pelos frutos a gente vai conhecer a árvore, se aquilo ali realmente nos está nos aproximando do Senhor. Então, compartilhando isto, eu vou dar essa bênção do Santíssimo a vocês, e pedindo que esse pedido a Deus, que esse pedido que Ele me fez, aconteça na vida dos senhores e das senhoras. Que o fogo do Espírito Santo se transmita ao coração de vocês, às famílias de vocês, à missão de vocês, e que as fontes de água viva jorrem continuamente do interior de cada um.
Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Graças e louvores se dê a todo momento. Vamos recolher o Santíssimo Sacramento. Podemos ir em procissão até a capela. A vela recata. Podemos vir, podemos vir. Santa Teresinha lhe abençoe, lhe conceda uma fonte de água viva, fonte de bênçãos. Santa Teresinha lhe abençoe, lhe conceda uma fonte de bênçãos na sua vida. Os teus braços Só tava faltando vocês tudo aqui. Agora não falta mais. Tava faltando todo mundo, mas agora Lírios do campo, lírios que ensinam, lírios que não trabalham, lírios que não viam, lírios que não trabalham, lírios de Deus, lírios que crescem, lírios do reino, lírios de cada dia, lírios da justiça, lírios de cada dia, lírios de Deus, delírios de Salomão, colírios da Sulamita, lírios esplendorosos, lírios de carinho, lírios esplendorosos, lírios de Deus, lírios dos casais, lírios das famílias, lírios das gerações, lírios de corações, lírios das gerações, lírios de Deus, lírios dos jardins, lírios do perfume, lírios dos patamares, lírios de fogo, lírios dos patamares, lírios de Deus, delírios de Salomão, colírios da Sulamita, lírios esplendorosos, lírios de carinho, lírios esplendorosos, lírios de Deus, lírios de José, lírios de Maria, lírios de Jesus, lírios de amor, lírios de Jesus,
lírios de Deus, lírios de Filipe, lírios dos santos, lírios de Maria, lírios de José, lírios de Maria, lírios de Deus, delírios de Salomão, colírios da Sulamita, lírios esplendorosos, lírios de carinho, lírios esplendorosos, lírios de Deus, lírios de Deus, lírios de Deus.